Iniciando então o nosso segundo módulo, nós vimos até aqui uma noção geral de aplicação da nova lei de licitações, a lei 14.133 de 2021, que se tornará obrigatória a partir de abril do ano que vem, de 2023. Portanto, a necessidade que as administrações têm de se adequarem e de promoverem toda uma compatibilização da atual estrutura com os requisitos e as exigências da nova legislação. E falamos agora, então, sobre os critérios de julgamento estabelecidos para as modalidades de licitação previstas na Lei 14.133 de 2021. Fazendo um cotejamento, uma comparação entre o que existe hoje na legislação de 93 e também na legislação do pregão, na Lei 10.520 de 2022, de 2002, eu tenho aqui, basicamente, 4 critérios de julgamento. O menor preço, a melhor técnica, a melhor técnica e preço e o maior lance ou oferta, especificamente quando eu estiver trabalhando com o leilão. Na nova lei, eu tenho uma ampliação dos critérios de julgamento, mantido o menor preço, a melhor técnica ou conteúdo artístico, neste caso, especificamente para as modalidades de licitação do tipo concurso, a técnica e preço, o maior lance, o maior desconto e uma novidade, sim, de um critério de julgamento de maior retorno econômico. Entretanto, esse critério de julgamento de maior retorno econômico, diz a lei, lá no artigo 6º, inciso 53, ele é exclusivo àqueles contratos que a nova legislação chamou de contratos de eficiência. E contrato de eficiência é aquele contrato em que a remuneração do contratado é a economia que ele gera a partir da sua atuação. Exemplo simples, fácil de visualização. O município identifica que a sua despesa com energia elétrica está alta demais e aproveitando benefícios e também o menor custo de uma iluminação chamada solar ou fotovoltaica, ele contrata uma empresa para estabelecer toda a nova estrutura para captação da energia solar e utilização dessa energia para a iluminação. Com essa nova tecnologia, vamos imaginar que a despesa mensal de 50 mil caiu para 20 mil. Esses 30 mil de economia, então, seriam um retorno econômico e eu utilizaria essa parcela da economia nos primeiros meses para pagar o contratado que foi chamado a fazer esse serviço e a partir do momento em que o preço fosse totalmente atendido, integralmente pago, eu teria para o resto da vida a economia, no meu exemplo, dos 30 mil reais. Então, esse critério, nesses tipos de contrato que admitem esse processo de eficiência, eu posso utilizar um critério de julgamento de maior retorno econômico. Eu tenho aqui um quadro muito detalhado, nós não temos nenhuma expectativa de, já nesse momento, decorar todas as situações, mas tudo que está na lei em relação à modalidade de licitação, o objeto correspondente, o tipo de julgamento que poderá ser utilizado e o modo de disputa aberto ou fechado, ou seja, disputa de preço por lance, o aberto, ou o fechado, abro o envelope e a proposta como regra estanque, estão aqui nesse quadro. Então, o pregão pode ser utilizado para bens comuns, serviços comuns e serviços de engenharia comuns. Ao passo que a concorrência é bem especial, serviço especial, as obras e os serviços de engenharia comuns que podem ser por pregão ou por concorrência, além dos serviços especiais de engenharia, que só vão admitir a modalidade de concorrência. Os critérios de julgamento, nesse caso da concorrência, serão menor preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, se for o caso, técnica e preço, maior retorno econômico ou maior desconto. Tenho ainda o diálogo competitivo, aquela modalidade nova, que nós falamos no módulo anterior, de pouca ou improvável utilização nesse momento pelo município. O diálogo sempre vai poder utilizar para obras, serviços e compras. Todos os critérios, o tipo de julgamento são admissíveis e também pode ter um modo de disputa aberto ou fechado. O concurso para os trabalhos técnicos, artísticos ou científicos, o critério de julgamento será o melhor conteúdo ou a melhor técnica. O disputa é fechado. E, finalmente, o leilão, que é para alienação de bens móveis, como sempre foi, e agora também imóveis, por maior lance através de um modo de disputa aberto. Então, em relação a essa tabela específica, quais são as notas importantes? A adoção obrigatória do pregão, sempre que eu estiver tratando de algo que seja comum, isso é muito importante, é obrigatório, que o modo de disputa aberto é só quando o critério de julgamento for menor preço ou maior desconto,
e que o maior retorno econômico só possa utilizar para contratos de eficiência, como já havia dito, mas nunca é demais fazer esse reforço, afinal, isso é uma novidade da Lei 14.133. A lei avança e também traz no seu artigo 9º, a semelhança do mesmo artigo 9º da legislação de 93, que são aqueles impedidos de contratar com o poder público. E, na verdade, são, além dos agentes da administração, aqueles sujeitos, inclusive na nova lei, que eventualmente deixarem a administração pública naquilo que a gente chama de quarentena, se eventualmente o município regulamentar ou criar alguma regra nesse sentido. Nós sabemos que a União, por exemplo, em relação aos cargos de segundo escalão, tem uma regra de quarentena, ou seja, mesmo depois de afastado, de distante do cargo, aquele sujeito que ocupou a cadeira, por exemplo, de ministro de Estado, fica impedido de um certo tempo de contratar com a União. A lei trouxe a possibilidade do município também criar isso no seu regulamento. Também não podem participar da licitação, refere o artigo 14, o que já existe hoje na lei de 93, ao autor do projeto, pessoa física ou jurídica, né? Ele que elaborou o projeto, ele não pode participar da licitação destinada à execução daquele projeto que ele fez. No entanto, nada impede que o município faça uma licitação contemplando tanto a elaboração do projeto quanto a sua execução. Se a licitação for casada, for de elaboração e ao mesmo tempo de execução, evidentemente o autor pode trabalhar com as duas hipóteses. O que a lei está vedando é uma contratação para a elaboração do projeto e uma segunda licitação, um segundo procedimento apenas para a sua execução. Isso realmente não poderá contar com participação de quem fez o projeto, porque aí teria, inclusive, uma violação à isonomia, afinal, quem elaborou o projeto tem muito mais conhecimento daquilo que vai ter que ser executado. A empresa da qual, eventualmente, o autor do projeto faça parte, né, seja em que condição for, de sócio, gerente ou administrador, ou ainda acionista com mais de 5%, também está impedida de participar. E a pessoa jurídica que está devidamente sancionada durante o tempo de vigência da sanção, em função de um mau desempenho anterior e que gerou ou o impedimento temporário ou a declaração de nulidade, duas sanções que fazem o impedido de contratar ou de participar de uma nova licitação. Nisso aqui nós não temos novidade, nós basicamente temos nesses artigos a reprodução daquilo que existe na atual Lei 8666 de 93. Mas aqui temos uma novidade. Assim como lá, na hora de escolher o agente de contratação e aqueles servidores que vão se encarregar tanto do procedimento licitatório, quanto do julgamento e quanto da execução do contrato, não serem parentes de fornecedores habituais, eu também vou ter que ter aqui, em contrapartida, a mesma situação em relação ao fornecedor. Ou seja, se eu sou fornecedor e tenho um parente na minha estrutura, ou na estrutura que eu pretendo contratar, se o grau de parentesco foi até 3º grau, eu não poderia participar. E aqui tem uma questão muito importante. O que a nova lei veda não é a participação de parente de qualquer servidor público. É o grau de parentesco que inviabiliza a contratação com o município, é o grau de parentesco existente entre o fornecedor e aqueles sujeitos que trabalham na licitação. O agente de contratação, por exemplo, o fiscal do contrato, o assessor jurídico que está encarregado daquele procedimento, o controle interno e assim por diante. Se eventualmente eu tiver uma empresa e algum parente meu for servidor daquele município e ele não tiver nenhuma vinculação direta ou indireta com as licitações, isso não vai ser uma causa impeditiva da minha participação. Tá? As empresas controladas ou em consórcio também não podem participar uma disputando contra a outra no mesmo processo licitatório. Aliás, se eventualmente existisse isso, eu teria inclusive a violação do sigilo da proposta, porque sendo empresas do mesmo grupo econômico, eu teria a possibilidade de que uma, evidentemente, controlasse o preço da outra e teria um participante com duas chances. Então, isso realmente não pode fazer. E aqui sim uma novidade. Uma pessoa física ou jurídica que nos 5 anos anteriores à divulgação do edital tenha sido condenada judicialmente por decisão definitiva, a lei usa a palavra trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores ao regime de trabalho escravo ou por contratação de adolescentes fora das hipóteses da lei. Isso é realmente uma novidade, a legislação de 93 não tem nada nem parecido com isso, mas essa situação também impede que uma empresa participe
de uma licitação promovida. Uma questão interessante é que, no que diz respeito a essas regras, especialmente de parentesco com o servidor e que impedem a participação, se o município tiver menos do que 20 mil habitantes, o artigo 176 diz que o prazo para me adequar a isso é de 6 anos. 6 anos da publicação da lei. Portanto, praticamente 2 anos já estarão passados, nós teremos mais 4 ainda. Sempre lembrando, a lei é de 1º de abril de 2021, se torna obrigatória a partir de abril de 2023 e especificamente para município com menos de 20 mil habitantes, as regras que diz respeito a parentesco e a outras no tocante às condições e aos requisitos do agente de contratação, elas têm mais 4 anos a partir do ano que vem, ou têm 6 anos da publicação da lei para serem observadas e para serem exigidas. A lei trata também, talvez com mais relevância ainda, do que a gente chama de planejamento. Todos sabemos que, para que eu possa ter sucesso numa contratação, talvez a questão mais importante, junto com a certeza daquilo que eu quero contratar e da forma como preciso seja contratado, diga com o planejamento, ou seja, com a percepção que vai ser feita de modo concreto e com a antecedência necessária para que eu possa fazer a pesquisa de preço, verificar a condição no mercado, lançar o edital e processar a licitação, tudo isso a tempo de assinar o contrato antes que aquilo se torne urgente. Então, o planejamento é, hoje, talvez, uma das diretrizes mais importantes da nova lei, e aqui o planejamento ganha um contorno muito mais significativo do que existe hoje na Lei 8666. Tanto é verdade que a lei cria um instrumento novo, ela chama de Plano Anual de Contratações, verdade que ela diz que, em princípio, os municípios poderão elaborar o seu Plano Anual de Contratações, mas nós sabemos que, embora seja algo facultativo, os órgãos de controle têm uma tendência a impor que os municípios também elaborem situações que são facultativas, quando estas situações venham ao encontro justamente da possibilidade que um planejamento anterior seja mais bem feito. E não existe, como regra, nenhum empecilho à elaboração desse plano anual de contratações, que é nada mais, nada menos do que a previsão durante os meses do ano do que eu vou precisar contratar, em que quantidade, em que época, para qual secretaria e assim por diante. Ora, se eu não tenho nenhum tipo de ideia sobre isso, eu posso simplesmente verificar o que eu contratei nos últimos 12 meses, dos 24 meses, dos últimos 36 meses, e ter uma ideia de que em momento do ano eu preciso contratar cada coisa. E pelo menos aqueles objetos de contratação rotineira, eu terei uma fotografia muito parecida, muito próximo à exatidão do que eu vou me comportar nesse ano. Afinal, a administração pública municipal, como regra, contrata geralmente as mesmas coisas, com as mesmas características, nas mesmas épocas. Esse planejamento das contratações é indicado através de diversas diretrizes, e elas estão a partir do artigo 19 da Lei 14.133. Então, a lei indica, por exemplo, a centralização dos procedimentos de aquisição de contratação de bens e serviços. Eu vou usar como exemplo o Estado de Santa Catarina, que está já há algum tempo buscando centralizar as compras numa central de aquisições de todos os órgãos do Estado. Isso é um processo que vem acontecendo já há algum tempo de forma paulatina. No Rio Grande do Sul, a Central de Licitações e Contratos do Estado é uma estrutura que tem praticamente 20 anos, então já há bastante tempo existe uma centralização e a lei agora indica como uma das diretrizes vinculadas ao planejamento. Uma outra possibilidade que a lei diz é a criação de um catálogo de padronização para compra, serviços e objetos. Ou seja, eu padronizaria, a partir de uma análise técnica prévia, os produtos que têm características de qualidade, de durabilidade, de assistência técnica, de garantia, eventualmente, se for o caso, de valor residual, que seriam aqueles adequados ao uso que eu faço, e a partir deste momento, quando eu fizer a licitação, existindo um processo prévio de padronização, eu poderia, inclusive, indicar marca e modelo. Isso, para estruturas menores, é algo de difícil implantação, embora seja muito positivo, mas a lei aqui nos dá uma ajuda muito grande. Ela diz que os municípios têm a autorização para usar o catálogo de padronização que será feito pelo governo federal, e sabemos que o governo federal tem estrutura, não só financeira, mas especialmente técnica e de expertise,
a possibilidade de contratar entidades que são devidamente qualificadas para fazer as análises que precisam e chegar a conclusões. Aliás, a lei diz que, no primeiro momento, os municípios podem utilizar o catálogo de padronização do governo federal e, no momento posterior, ela diz que se o município não utilizar o do federal, vai ter que justificar por que ele não está fazendo isso. Um sistema informatizado de acompanhamento de obras, inclusive com recurso de imagem e vídeo, também é algo que a lei estabelece acerca do planejamento. Embora, nesse aspecto, a fiscalização diz muito mais com a execução do contrato do que com o planejamento específico. De qualquer sorte, consta na lei como sendo uma ferramenta de planejamento. E eu tenho também a possibilidade de criar, com o órgão jurídico e também controle interno, os modelos de todos aqueles instrumentos que eu utilizo numa contratação, seja o estudo técnico preliminar, o nosso ETP, seja o termo de referência, seja os minutos dos editais de contratos, sejam minutas de atas e assim por diante, de documentos previamente padronizados, ou seja, aprovados pela assessoria jurídica, com o ok do controle interno, para facilitar a maneira como as licitações serão processadas. Isso também entra na lei numa tônica de planejamento. Eu havia dito, há pouco, que a lei diz que eu posso utilizar o catálogo do governo federal, mas a gente já disse que se eu não utilizar, eu preciso justificar por que eu não farei essa utilização. Talvez uma justificativa possível seja o fato de que, por exemplo, aquele equipamento que foi padronizado, ele não chega na minha região, ou se chega, eu não tenho como ter uma assistência técnica, uma garantia que eu possa executar sem nenhum tipo de prejuízo à minha demanda. Então, essa é uma justificativa possível, evidentemente, conforme o caso concreto. Ainda em relação ao planejamento, eu referia lá no início que de tantos regulamentos que o município tem que editar, o primeiro regulamento indispensável à utilização da nova lei de licitações é o regulamento que trata o artigo 20 da Lei 14.133, que é o que o regulamento diz que os bens para suprir as demandas da administração pública têm que ser qualidade comum. A qualidade comum não é a qualidade ruim, mas é a qualidade mínima necessária que o objeto precisa ter para entregar exatamente o que eu preciso. Tanto é que a lei diz que é vedada a aquisição de artigos de luxo. Esse regulamento, ele é um regulamento que, para eu utilizar qualquer dispositivo da lei de licitações nova, inclusive aqueles que diz respeito à dispensa em razão do valor, precisa existir. É um regulamento que já é objeto de regulamentação federal, existe um decreto da União estabelecendo isso, que pode ser tranquilamente utilizado como parâmetro para a edição do regulamento pelo município. E aqui nenhuma dificuldade. Quem trabalha com licitação pública, especialmente em âmbito municipal, sabe que a única coisa que a gente nunca consegue comprar, ainda que desejasse, não desejamos, e agora inclusive está vedado, são bens de altíssima qualidade ou bens que possam ser considerados de luxo. A gente, aliás, luta muito para que o bem que eu adquiro tenha uma qualidade mínima necessária para cumprir a sua utilização possível, e nada mais do que isso me interessa. Pesquisa de mercado é sempre alguma coisa de difícil operacionalização, mas a pesquisa de mercado é fundamental para que eu possa obter o preço, porque a lei de licitações, desde sempre, é uma lei que busca viabilizar uma contratação pelo poder público de um bem pelo menor preço possível, evidentemente um bem que atenda às mínimas qualidades que eu preciso para aquele objeto, e aqui a lei inova. E ela traz uma regulamentação a partir do artigo 23, muito detalhada, muito minudente acerca da maneira como eu vou fazer a pesquisa de preços. Inclusive trazendo o que não existe na lei de 93, a previsão expressa de que eu tenho que ter uma pesquisa direta com 3 fornecedores. A legislação 8666 de 93 não refere isso em nenhum aspecto. Embora os tribunais de contas, capitaneados por um entendimento muito antigo do Tribunal de Contas da União, já há bastante tempo firmaram o entendimento de que sem 3 orçamentos eu não consigo ter uma pesquisa prévia de mercado suficiente para chegar num valor compatível com o que a administração pode pagar. Então, a nova lei, preocupada com isso, trouxe uma série de regulamentações acerca de como realizar essa pesquisa de mercado e, além disso, trouxe a possibilidade de um município editar um regulamento contemplando outras formas de apuração e de pesquisa de preço conforme a sua realidade local ou regional. Pois bem, essas questões
de pesquisa de preço serão orientadas também conforme a quantidade que eu vou comprar, a quantidade do objeto, a viabilidade econômica e também as peculiaridades do local da execução do objeto, que basicamente são as despesas de frete, que muitas vezes influenciam muito a questão da minha pesquisa de mercado. Conforme o local da entrega, ele pode ter ou não um aumento mais significativo e eu posso, além da questão do local da entrega, indicar como uma causa de elevação ou diminuição de preço as quantidades, o tamanho dos lotes da entrega. Conforme maior ou menor, conforme o número maior ou menor de vezes que eu tenho que me deslocar até o município para fazer a entrega, ele pode ter um preço mais baixo ou mais alto. Então, nesse aspecto, para compras e serviços em geral e depois para obras e serviços de engenharia, a legislação traz todo um regramento detalhado através da utilização dos parâmetros que estão indicados aqui. Ou seja, a partir do artigo 23, parágrafo 1º. Se eu fizer um cotejamento entre o que existe na lei da licitação e o que existe hoje em relação à pesquisa de preço de mercado, eu vou verificar que a nova legislação trouxe uma pauta muito mais detalhada. De tal sorte que eu posso fazer a pesquisa de preço e, evidentemente, não vamos ler os artigos. É importante saber que existe na lei 14.133, a partir do artigo 23, toda uma regulamentação, mas eu tenho a possibilidade de pesquisar em portais públicos, pesquisar em notas fiscais eletrônicas, pesquisar ou ter como referência licitações que eu fiz, que não foram concluídas há mais de um ano, como também referência, sites, sítios eletrônicos especializados naquele tipo de objeto e também a pesquisa direta com 3 fornecedores ou uma pesquisa direta na base de notas fiscais nacional. Aqui nós temos uma questão importante que, embora não seja o momento de trabalhar com isso ainda, a gente precisa adiantar para entender algo que está aqui na pesquisa de preço. Uma das lógicas da nova lei de licitação é a criação do Portal Nacional das Contratações Públicas, o PNCP, que nada mais é do que um portal que vai centralizar inúmeras informações relativas a contratações feitas por todos os órgãos públicos brasileiros, municípios, estados, União, câmaras de vereadores, assembleias legislativas, Congresso Nacional, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, enfim, todos aqueles sujeitos à aplicação da legislação sobre licitações terão que alimentar esse Portal Nacional das Contratações Públicas com documentos que a legislação indica e outros que poderão ser criadas por um comitê que a lei prevê, que é o comitê que vai gerenciar, que vai regulamentar justamente esse Portal Nacional de Contratações Públicas. E alguns documentos que a lei já diz que terão que estar lá, diz respeito com termos de referência, minutas de editais, minutas de contrato, valor de contrato, notas fiscais e assim por diante. Portanto, para fins de pesquisa, não só de preço, que é o que falamos agora, mas também de parâmetros de descrição do objeto, critério de julgamento e, eventualmente, outras especificações que eu preciso fazer constar nos meus editais e que, às vezes, não tenho conhecimento técnico ou não tenho referência prévia acerca do assunto, eu vou poder buscar nesse portal, né, a experiência de outros órgãos públicos em relação àquilo que agora estou pretendendo contratar. Pois bem, esse Portal Nacional de Contratações Públicas, que vai ser o repositório de toda essa documentação, também é uma das plataformas que podem ser utilizadas para fins de obtenção de valores que serão utilizados na apuração do preço de mercado, que vai viabilizar uma contratação. A lei também estabelece o mesmo regramento para obra e serviço de engenharia, e aqui positivando expressamente ou estabelecendo formalmente que a SINAP é a grande referência para valor de obra e de serviço de engenharia. Com todas as críticas que nós podemos estabelecer em relação à SINAP, especialmente em relação à demora na atualização dos valores, ela ainda é um porto seguro, especialmente quando eu estou licitando recursos transferidos pela União. Mas, além da SINAP, eu posso utilizar outras tabelas de preço, publicadas, por exemplo, pelos sindicatos da indústria da construção civil, nós estamos falando de obras e serviços de engenharia, eventualmente sites especializados, base fiscal de notas eletrônicas, informações que estão no Portal Nacional das Contratações Públicas, o nosso PNCP e assim por diante. Então, vejam que a pesquisa de preço entra aqui também como um instrumento de planejamento das contratações. E aqui uma questão muito interessante.
Quando eu estou trabalhando com os processos de dispensa de licitação, contratação direta ou inexigibilidade, também contratação direta, muitas vezes, especialmente na inexigibilidade, quando às vezes só tem um fornecedor, eu tenho quase uma impossibilidade de fazer uma pesquisa de mercado. E a nova lei diz expressamente que, nessas hipóteses, quando eu trabalho com inexigibilidade, especialmente, a pesquisa de preço deve ser feita pelo próprio fornecedor, que vai me juntar contratos, notas fiscais emitidas para outros clientes, provando que o preço que ele pratica a mim é um preço compatível com o que ele pratica em relação aos outros, já que eu não teria parâmetros quando, por exemplo, licitasse, ou melhor dizendo, contratasse sem licitação, por inexigibilidade, algo que só possa ser fornecido por um fornecedor exclusivo. Ora, se só tenho alguém apto a fornecer, eu não tenho como fazer pesquisa de mercado. Até porque se tivesse, eu acabaria esvaziando de alguma maneira o argumento de que ele é o único apto a entregar aquele objeto. Então, nessa hipótese, eu exigiria do fornecedor que me apresentasse notas fiscais comprovando que o que ele está me vendendo por um preço X é compatível com valores que ele pratica em relação a clientes que ele já tenha, então, comercializado aquele bem que agora me entrega. Eu ainda tenho a possibilidade do orçamento sigiloso para todas as modalidades de licitação, desde que eu justifique. E aqui, em relação ao orçamento sigiloso, uma anotação muito importante. O que é sigiloso é o valor do orçamento. Agora, se eventualmente eu estiver falando de uma obra ou de uma prestação de serviço que eu tenho planilha de custos, eu preciso indicar quais são os itens da planilha que devem ser preenchidos ou devem ser considerados pelos licitantes e pelo menos o percentual que ele representa sobre o preço total, de forma que ele saiba como ele tem que preencher aquilo, ainda que não tenha a exata noção do valor que eu tenho para cada item. Então, neste caso, mesmo existindo uma planilha de custos, o orçamento pode ser sigiloso, mas eu simplesmente vou omitir o valor dos diversos itens da planilha e, consequentemente, a soma de todos eles. Mas manterei a relação de todos os insumos que integram a planilha e, pelo menos, o percentual aproximado que esse insumo tem ou que ele impacta sobre o preço final. Mas o orçamento sigiloso pode ser, sim, um instrumento que vá garantir uma disputa maior entre os licitantes e talvez evitar alguma espécie de conluio. Claro que quando nós temos a questão do pregão eletrônico, por sistema, é muito difícil o licitante conseguir um ajuste com o outro, a não ser que os dois entrem na plataforma previamente ajustados, porque eu não tenho a condição de saber quem está disputando com quem. Mas, de qualquer sorte, imaginando uma rara licitação sobre a forma presencial, talvez o orçamento sigiloso também sirva para evitar esse tipo de acerto. Tenho também a questão da padronização que pode ser feita por mim. Vimos há pouco que eu posso adotar o catálogo de padronização do governo federal. Se não adotar, justifico. E quando, eventualmente, na padronização, eu trouxer para mim esta responsabilidade, além da maneira como eu tenho que padronizar, a lei me traz outras ferramentas que vão ajudar no meu processo de identificação prévia do objeto, como, por exemplo, a necessidade que eu tenho de manter uma compatibilidade do que eu vou adquirir com aquilo que eu já tenho. Então, vamos imaginar que toda a minha estrutura de informática do município é de uma determinada marca, e eu sei que outras marcas no mercado não são totalmente compatíveis. Nessa hipótese, mediante uma demonstração, uma justificativa técnica, eu poderia restringir a participação a uma marca ou a apenas as marcas que sejam compatíveis com a minha estrutura. Então, isso também entra dentro do planejamento das contratações. A lei trabalha com um regramento um pouquinho mais detalhado de como eu padronizo quando não utilizar o catálogo do governo federal, mas basicamente é justificar por que eu preciso padronizar, contratar profissionais técnicos que tenham capacidade de fazer uma análise técnica acerca de uma marca ou de todas as marcas que fornecem, que produzem aquele tipo de objeto, e se eventualmente os técnicos chegarem à conclusão que existe uma marca que melhor se adequa à utilização que eu vou dar, as minhas características de uso e etc., sugerirão então ao prefeito, à autoridade superior, que padronize, e aí o prefeito vai, por decreto, indicar que aquela marca ou aquelas marcas, que aquele modelo ou aqueles modelos são os padronizados. E a partir disso, quando eu fizer a minha licitação, eu estarei autorizado a indicar a marca no edital de licitação. Feito o processo de padronização, eu também, dentro do meu planejamento, posso imaginar de exigir do licitante amostras,
ou seja, que ele entregue durante a licitação uma amostra para que eu veja e possa analisar e, inclusive, testar aquele produto que ele vai me fornecer, caso seja o vencedor do certame. Claro que, embora a lei estabeleça a possibilidade de exigir amostra, não basta exigir. Eu tenho que ter a condição de poder fazer essa análise. Então, sempre que eu for exigir uma amostra, eu tenho que primeiro verificar se a minha administração tem a condição de fazer a análise. Se não tem a condição, exigir por exigir parece não ser algo que tenha alguma utilidade. De qualquer sorte, é mais um dos elementos que a lei me estabelece para fins de garantir uma melhor qualidade na minha contratação. Saindo das amostras, nós então encerramos o nosso segundo módulo. O segundo módulo tratou basicamente do planejamento das licitações e logo em instantes iniciaremos o terceiro módulo a partir então de um capítulo específico destinado às terceirizações de serviços pela administração.